perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Você que está nos assistindo, eu quero dizer que é um prazer poder falar com a sua vida, poder ser um instrumento de Deus nesse momento para abençoar a sua vida. E que a minha fala não seja apenas uma fala de autoajuda, uma fala de um homem, mas que seja no seu ouvido a voz de Deus para a sua vida. Eu vou compartilhar com você de um texto sagrado a respeito da vida de um grande homem. Vou falar um pouco dele. Na verdade, os anos finais da sua vida, o apóstolo Paulo. E podemos aprender muitas coisas no final, que aconteceram no final da vida deste homem. Eu tenho algumas lições para compartilhar com você. Paulo, o grande apóstolo, ele tinha um grande desejo de visitar Roma. Desde o tempo da sua chamada, era um sonho dele ir a Roma. E ele se permitiu a uma situação de julgamento, né? Aceitou a situação de um julgamento, para que através do julgamento ele pudesse fazer o seu pedido, a sua apelação, para ser julgado em Roma. Embora era injusta as acusações contra a vida dele, mas ele se permitiu, porque ele era dentro dele, somente ele sabia o sonho de chegar lá, e se a circunstância para chegar lá, o caminho para chegar até Roma era através de uma falsa acusação, então ele se permitiu. A vida é sempre assim. As pessoas que têm destino na vida, que têm os seus sonhos, de fato se permite passar por algumas situações aparentemente constrangedoras, né, para quem vê de fora, mas quem está passando pela situação sabe que está se permitindo passar por aquilo, por aquele fato, aquela situação, aquela circunstância, sabendo que lá na frente ela está vendo um outro caminho, uma outra chegada. Assim, Paulo foi levado para Roma em um navio. Foram alguns dias de viagens naquele navio e tinha mais de 270 presos junto com ele. E no destino, no caminho, né? Paulo sempre orientava porque ele já tinha feito aquela rota algumas vezes, e ele, em um certo momento, ele orientou para que o navio pegasse um caminho diferente, e não deram ouvido a eles, e o navio tomou outro rumo, houve uma grande tempestade, uma ameaça, né, de tudo se destruir, de todos morrerem, de uma tragédia em alto mar. E aí Paulo se coloca em voz alta ali naquele navio e diz para o comandante, para todos que estavam ali, o seguinte: fiquem tranquilos, porque o Deus ao qual eu sirvo esteve comigo esta noite e me disse que ninguém aqui vai morrer, porém o navio não vai sobrar nada. E de fato aconteceu. Quando nós estamos, irmãos, você que está me assistindo, quando nós estamos em um trajeto de realização dos nossos sonhos, as tragédias não nos destroem, porque Deus está no controle. Ao chegar ali, em Roma, todos desceram algemados, na verdade acorrentados, né, os presos,
E dentro de Paulo é evidente que havia uma certa alegria interior que ele não poderia se manifestar. Ele tinha que estar com um semblante de abatimento, de tristeza, né? Porque ele era um prisioneiro. Mas dentro de si havia uma alegria, porque ele chegou na terra dos seus sonhos. Pois bem, ao descer do navio, o texto nos diz que o centurião entregou os presos ao general, mas ao apóstolo Paulo especificamente, ele chamou um soldado e disse: esse preso aqui é diferente, deixa ele preso separado. E a Paulo foi permitido morar em uma casa, junto, 24 horas estava com Paulo um soldado, algemado, na verdade acorrentado, repito, e era 24 horas. Imagine a cena, era corrente nos pés e nas mãos. Imagine se Paulo ia ao banheiro, olha a cena, o soldado ficava lá de fora e aquela corrente aguardando Paulo fazer suas necessidades no banheiro. Se Paulo fosse escrever, ele ficava, o soldado ali junto com ele. Tanto é que 4 cartas foram escritas nesse tempo, né, do apóstolo Paulo. A carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão foram feitas nessa prisão. Pois bem, o que acontece? E Paulo ficou algemado 24 horas ali. Passado 2 anos, ele foi solto e dali foi para outro país, se não me falha a memória, para a Espanha, e lá terminou a sua vida. Esse é o relato. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições desse relato que pode se encaixar com a nossa vida, com a minha e com a sua vida. A primeira lição, eu vou ler o texto aqui, está no livro de Atos, capítulo 28. Deixa-me ler primeiro aqui do verso 11 até alguns outros versículos. Está escrito assim: E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando, um dia depois, um vento sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e a 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela presença de Israel estou com esta cadeia. Depois eu vou ler mais alguns textos, mas vamos para algumas lições que podemos tirar para a nossa vida. A primeira lição está no verso 16. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. A primeira lição que aprendemos, observe a cena. Paulo escrevendo 4 cartas, preso. Aparentemente uma cena estranha, porque uma pessoa, o que a gente imagina de uma pessoa que está preso? Uma tristeza, um abatimento, ele está refém, perdeu a esperança da vida.
Eu nunca tive preso, mas deve ser um negócio triste você ficar ali 24 horas sendo vigiado, preso. Imagine Paulo acorrentado, embora ele estava dentro de uma casa, mas ele ficou acorrentado com um soldado 24 horas em turnos ao lado dele. O que fez Paulo então com aquelas correntes que estavam ali lhe prendendo, aguardando um julgamento que não chegava? Paulo então fez o seguinte: eu vou pregar para este soldado. Eu vou escrever cartas. Vou escrever livros sagrados. Paulo, na sua prisão, na sua falta de liberdade, ele estava preso, ele estava refém. Ele não se entregou à tristeza, nem ao abatimento. Mesmo preso, diz-nos o texto, que Paulo, escrevendo as cartas, falando com aquele soldado, eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Por mais que você esteja preso a uma situação, quebre as cadeias interiores da sua vida. As celas que te fazem sorrir, se alegrar, ser feliz. Paulo, mesmo preso, algemado, acorrentado, ele estava escrevendo cartas. E você quer saber o conteúdo dessas cartas? Leia Efésios, leia Filemão, Colossenses e Filipenses. Veja o conteúdo dessas cartas. Paulo, mesmo acorrentado, ele evangelizou o soldado. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Não fique preso a uma situação que você não consegue se livrar dela. Eu quero lhe dar uma notícia. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou de Deus, Deus vai me tirar desse problema. Eu vou lhe dizer uma coisa com muita verdade. O fato de que você é de Deus, é filho de Deus, e se Deus não quiser lhe tirar do problema, eu quero lhe uma coisa, eu lhe asseguro. Se Deus não lhe tirar do problema, Ele vai dar capacidade, condição de você suportar o problema. Para você que pensa, porque você é de Deus, sou filho de Deus, Deus é meu Pai, Deus é dono de tudo, eu não posso passar por situações difíceis. Quando Lázaro estava enfermo, o texto sagrado nos diz no Evangelho de João que Marta e Maria mandaram chamar Jesus com uma insinuação. Lázaro, teu amigo, está enfermo, como quem diz, amigo seu não pode ficar doente. Só porque era amigo de Jesus, ele não ficou enfermo somente, não, ele morreu. Mas ressuscitou. Os planos de Deus não são nossos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver de passar por uma situação difícil, você vai passar. Porém, o Espírito de Deus vai tomar conta da sua vida e você vai suportar essa situação. Não é que você vai conviver com ela. Você vai passar pela situação. E o Espírito Santo vai te dar graça, vai te dar alegria, vai te dar sabedoria, capacidade de suportar o problema. Paulo sabia, eu não consigo tirar essas correntes de mim, estou aguardando o julgamento, não tenho como me livrar. Enquanto isso, já que eu não posso sair dessa situação, eu vou escrever, eu vou pensar em Deus. Imagine aquele soldado ali acorrentado junto com Paulo, não aquele, mas todos os soldados, porque eram em turnos que passaram, começaram a ficar admirados, com certeza, pela qualidade que tinha na vida de Paulo, uma qualidade de excelência, de alguém que não ficava batido no momento da sua dificuldade. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que está aqui no verso 16, aprenda a retirar as grades da sua prisão. Tire as grades. Se liberte. Não expresse para as pessoas que você tem problema. Mesmo tendo, aprenda a se animar. Porque eu repito, Deus não vai te tirar deste problema. Ele vai te dar capacidade de suportar este problema.
A segunda lição que aprendemos, observe, Paulo numa prisão domiciliar, mesmo acorrentado, algemado, escrevendo, animado, recebendo visitas, né? Recebia muitas visitas. Aí eu sei, qualquer tristezazinha já fica abatido, já fecha a porta, não quer mais falar com ninguém, se entrega. Na verdade, você morre antes de descer à sepultura. Se anima. Vai ver pessoas, vai ver gente. Se anima, se levanta. A segunda lição está no verso 17. E aconteceu que 3 dias depois, vou ficar somente com esse pedaço, 3 dias depois, 2 anos, Paulo estava preso. No dia que ele foi solto, chegou a ele, né? Não sou advogado, mas eu acho que a palavra é essa, o alvará de soltura, sei lá, habeas corpus, não sei. Paulo foi liberto um dia, tal dia. Mas o texto diz que 3 dias depois, Paulo convocou os judeus. 3 dias depois, sabe o que Paulo estava fazendo? Mandou chamar os judeus e foi ensinar a palavra. Meu amigo, vou te falar um negócio para você. Otimize o seu tempo. Tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é qualidade de vida. Paulo poderia pensar, fiquei 2 anos preso, então agora eu vou tirar umas férias, vou descansar. Quem nasceu para ser grande não pensa assim. Paulo não foi descansar. 3 dias depois ele já estava na ativa de novo. Em nome de Jesus, não dê descanso ao seu destino. Não pare, não desista, vai à luta. Paulo, 3 dias depois, já estava ensinando, pregando, já mandou chamar o povo e já estava na sua atividade, que já estava mesmo preso, acorrentado, porém agora livre. Pelo amor de Deus, eu não sei se você conhece esta frase: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se anima. Volta, renova a tua vida. Parou por quê? 3 dias depois, Paulo já estava na ativa. Ganhe tempo. O salmista disse, ensina-me a contar os meus dias. Cada dia parado são muitas coisas perdidas. Cada tempo em que você dorme são muitas oportunidades desperdiçadas. Tem gente que dorme demais, descansa demais, por isso que não tem nada na vida. Por isso que não tem nada na vida. Terceira lição. Está aqui no verso 17. Olha o que Paulo fez. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse, varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. 2 anos preso. Na verdade, já preso há muitos anos atrás por causa da perseguição dos judeus. Isso é uma prisão. O Paulo não tinha sossego. Vai para a cadeia, fica 2 anos preso por causa de quem? Dos judeus. O que aconteceu? Quando Paulo saiu da prisão, 3 dias depois, olha o que Paulo faz. Olha o que está escrito no texto. Paulo convocou os principais dos judeus. Ele não convocou os judeus somente, os principais. Quando ele saiu da prisão 3 dias depois, ele disse assim, manda-me chamar os cabeça.
Manda me chamar os grandes aí. Eu quero saber onde eles estão, que eu quero conversar com eles. Quero falar com os pequenos, não. Quero falar com os grandes. Com certeza alguém disse para Paulo, cara, deixa isso para lá, não mexe com esse povo não. Tu já ficou 2 anos preso por causa desse povo. Esquece isso, não vai tirar satisfação não. Esquece, vai cuidar da vida. Paulo disse, não. Chama eles agora que eu preciso resolver uma questão com eles. A terceira lição que eu dou para você nesse momento é a seguinte. Quer vencer na vida? Resolva os problemas mais difíceis primeiro. Aprenda isso, vou repetir. Quer vencer na vida? Resolva os problemas mais difíceis primeiro. Depois você resolve os problemas. Pare de se esconder, pare de correr dos problemas. Encare ele de frente. Principalmente os problemas grandes. Porque o problema que você não resolve por ser grande, o tempo que você não resolve, maior ele vai ficar. Paulo disse, não, me chama logo aos cabeças, eu preciso resolver isso com os cabeças. E Paulo chamou e disse, é o seguinte, eu fui acusado injustamente, vocês me acusaram de coisas que não têm prova, tanto é que eu fui preso, saí sem nenhuma acusação justa, tipo aquela coisa, foi arquivado o meu processo por falta de provas, só que eu preciso dizer para vocês, vocês erraram. Em nome de Jesus e para o bem da sua honra, para o bem do seu nome e do seu caráter, resolva os problemas grandes primeiro. Encare os seus problemas. Não tenha medo. Deus é com você, não tenha medo, não se esconda dos seus problemas. Encare-os de frente. Deixa eu falar um detalhe, uma outra situação. O povo de Israel, por muitos anos, tinha uma briga com um inimigo chamado os filisteus. Muitos anos. E era aquela picuinha, exército contra exército, exército contra exército, exército contra exército. Um dia chega a notícia para o povo de Israel. Lá vem os filisteus de novo. O povo de Israel vem vindo, chega a notícia. Os filisteus estão do outro lado do rio, vindo para a batalha. Quando o povo de Israel chega nas montanhas que olha para o outro lado, eles não viram somente o exército dos filisteus. Eles viram que lá no exército dos inimigos dos filisteus tinha um gigante chamado Golias. O susto foi tão grande que o povo ficou 40 dias parado. Ouça, guarde isso. Na verdade, não é que guarde, não. Pratique isto agora. Presta atenção. O povo de Israel teve muitas oportunidades de destruir os inimigos e não destruiu. O fato de não destruir o inimigo no tempo oportuno, agora eles se assustaram, porque tinha um gigante no inimigo. Se você não resolver os seus problemas, não destruí-los enquanto é tempo, você pode se assustar. Não que o seu inimigo é mais forte do que você, é que você enfraqueceu e ele cresceu. Destrua os seus inimigos, resolva os seus problemas grandes, antes que eles se tornem um Golias na sua vida. Assim como Paulo, digo para você, vá resolver os seus problemas grandes primeiro. Quarta lição. A quarta lição está no verso de número 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis e vendo vereis. Verso de número 28. Seja, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e a ouvirão. Quarta lição.
E Paulo está ali conversando com os judeus, com os príncipes, explicando que eles tinham sido enganados, que não era bem isso. Qual foi o resultado desse assunto? Uma boa parte foi embora e ficou um pouquinho que acreditou. Com certeza Paulo poderia ter ficado frustrado, né? Poxa, eu mostrei para os caras que eu estou disposto a resolver o problema, não é nada disso, e os caras não acreditaram em mim. Aí Paulo se lembrou de uma profecia do profeta Isaías que disse: eles não ouvirão, não darão crédito à minha pregação, porque a minha salvação é dada aos gentios. Você sabia que até para o seu sofrimento tem uma referência bíblica? Que é uma promessa de saída dele? Sabe o que Paulo disse? Já que vocês não querem acreditar em mim, então eu quero dar um tchau para vocês e vou evangelizar os gentios. A quarta e última lição. Quando você chegar no momento da sua vida em que as coisas não derem mais certo, não pare. Mude a sua rota. Se não deu certo, não pare. Tente outra coisa. E vou lhe dizer bem claro para você. Se esse casamento não deu certo, não fique com medo de se casar de novo. Arrume outro casamento. Se a sua vida como profissional, autônomo, empresário não deu certo, não se frustre. Tenta mais uma vez outra coisa. Quando as coisas se fecharem para você, não desista. Tenta uma outra coisa. Ah, mas as pessoas vão falar o quê? Porque eu mudei por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, falar o povo sempre vai falar. A verdade é uma só. As decepções não podem fazer você parar. E ainda lhe digo mais. Quem sabe essa decepção, essa frustração, foi exatamente uma resposta de Deus para a sua vida, porque Deus queria colocar você em uma outra posição. Porque Deus queria colocar você em outro plano. Deixa eu contar uma história para você, uma ilustração. Um dia um rei acordou nervoso, irado, e disse: eu vou matar o bobo da corte. Tinha um bobo lá. O rei disse: traz esse bobo aqui. Aí, aquela coisa ridícula, né? Tá, traz o bobo. Aí o rei disse: eu vou matar você porque eu tô de saco cheio de você. Hein? Perdi a graça com você, eu vou te matar. Aí o bobo: só um minuto, rei. Eu sou um pai de família, se o senhor me matar, como é que minha esposa e meus filhos vão ficar? Eu não quero nada a ver, não tenho nada a ver com a sua família, você vai morrer, cara. Aí o bobo: mas rei, leve em conta que eu estou há tantos anos aqui trabalhando com o senhor. Não faça isso comigo, não. Não interessa quanto tempo você está comigo, você vai morrer, cara. Perdi a graça com você. Aí o bobo: mas rei, eu já ajudei tanto, eu vi os seus filhos crescerem. Por favor, leve em consideração a amizade. O rei: não interessa, você vai morrer. Aí o bobo pensou, olhou para um lado, para o outro, para cima, para o lado. Aí o bobo disse: já sei. Rei, é o seguinte. Tá bom, já que o senhor quer matar, pode matar. Só vou dar uma notícia para o senhor. Lembra aquele cavalo bonitão que o senhor tem? Aquele manga larga bonitão? Sim. Eu não queria dizer para o senhor porque queria falar só na hora certa, fazer uma surpresa. Mas é que eu estou ensinando aquele cavalo a falar. Ele já está falando até algumas palavrinhas. O senhor vai ter o único cavalo que fala. Ninguém vai ter. Eu estou fazendo ele falar. Agora, se o senhor matar, o senhor não vai conseguir isso porque eu estou ensinando ainda ele. Mas ele vai falar, já está falando alguma coisa. Agora, se o senhor quiser me matar, me mate. Só que o senhor vai perder a chance de ter um cavalo que fala. Aí o rei disse, olhou para ele,
olhou para as pessoas que estavam em volta, sabendo que era uma bobeira que o bobo estava falando, mas admirou também a inteligência, né, o esforço do bobo em querer sair da situação. Disse, é o seguinte, bobo, vou te dar 1 ano para você, seu miséria. Se daqui 1 ano esse cavalo não falar, tu vai morrer. Ok. Saiu dali, alguém chegou para o bobo e falou assim, mas tu é bobo mesmo, né, cara? Tu acha que tu enganou o rei com essa conversinha besta tua? Onde que tu arrumou essa ideia de que cavalo fala? Tu vai morrer daqui 1 ano, rapaz. Você é muito bobo mesmo. Tu já viu o cavalo falar? Aí o bobo disse assim pro companheiro, rapaz, bobo é você. Daqui 1 ano só Deus sabe o que vai acontecer. Vai que o rei vá para mais uma guerra e quem sabe ele pode até morrer nessa batalha. Vai que o rei fica doente e morre. Muita coisa pode acontecer ainda durante esse ano. Eu ganhei um prazo. O cara disse, rapaz, não é que você é inteligente mesmo? Bobo, eu me fiz de bobo. Ganhei mais 1 ano. Eu encerro essa mensagem dizendo para você o seguinte. Quando tudo parecer perdido na sua vida, por mais que seja idiota a sua iniciativa, desde que você ache uma saída, esta é a solução, mesmo que ela seja idiota. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi.